procurei esconder, todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher venha lhe dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher venha lhe dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Bom dia a todos, bom dia Nelbinha, bom dia João. Já levantando, reconhecendo a queda, não desanimando, levantando a poeira, sacudindo o pó. E esse é o nosso bom dia com a nossa conterrânea Maria Bethânia. Agradecer ao canal Biscoito Fino, que tem essas pérolas, né, pra gente, esses videozinhos dos nossos artistas. Ao Biscoito Fino, nosso agradecimento. E a Maria Bethânia, né, por interpretar essa música tão bela, Volta por Cima. Então, sejam todos bem-vindos à nossa live domingueira e que Jesus abençoe. Bom dia, João, bom dia, Nelbinha. Bom dia, meu irmão, Deus abençoe. Bom dia a todos. E vamos sacudir a poeira e dar a volta por cima juntos. Tá certo? Com certeza, Nelbinha, com certeza. Nelbinha, é com vocês a nossa mensagem edificante, a nossa prece de abertura, que possamos ter um domingo de muita paz com a nossa Cristiano, nossa Kika, fazendo a dobradinha aí, iniciando o nosso mês de março, finalizou fevereiro, iniciando já o março, para que as águas de março venham, né, com paz. Com certeza. Que as águas de março venham com paz. Nelbinha, é com vocês. Rogério, hoje nós escolhemos o livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. E abrindo aqui, a lição que caiu foi a da página 90, ou da item 90. Você tem qualidades. As opiniões dos outros machucam você, principalmente a opinião daqueles que você mais gosta. Reaja, porém, à tristeza e à angústia. Não é a sua aparência que vale, é o seu íntimo. Aquilo que só você e Deus veem. Você é uma pessoa cheia de qualidades. Traz dentro de si a força poderosa que vem de Deus. Reconheça o seu valor. Reconhecer-se com qualidades é montar um esquema de segurança para o campo íntimo. Com essa mensagem, nós vamos dar boas-vindas aos nossos irmãos que estão aqui já nos esperando, né, dando com todo carinho, e passamos a palavra. Antes, eu vou chamar a Kika, né, para poder fazermos a oração juntas. Bom dia, Kika! Bom dia, pessoal! Nessa domingueira de sol, hein? Uhum. Com certeza. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por E cima. dá a volta por cima. A gente vai fazer agora, vai se preparar para fazer o início da nossa live domingueira com todo carinho. E passamos aqui agora a palavra para o nosso irmão Ramon, para ele nos trazer suas palavras edificantes. Que Deus lhe abençoe.
E Morramon está presente, mas eu vou usar a palavra para fazer a nossa prece inicial. Meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que todos sejam acolhidos e abençoados pela espiritualidade maior. E, inicialmente, a nossa gratidão a todos que nos assistem, de modo particular, a nossa querida irmã Kika, que nos agracia mais uma vez com a sua presença. Então, vamos orar. Não importa o que eu fui, ou o que eu fiz, em toda a minha existência, até o dia de ontem. O que agora interessa é que quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, em virtude, sabedoria e alegria. E viva Jesus! E viva Jesus! Então, gente, sem mais delongas, não vou apresentar a nossa trabalhadora da Casa de Renovação em Morramon, nossa Kika, não vou apresentar ela, sem apresentações, para que ela possa se sentir já em casa, nesse cantinho de paz, nesse cantinho de amor, que é a nossa Casa de Renovação. Kika, a tela é sua, nossos ouvidos são seus, nossos corações estão ávidos para fazer com que você sacuda esse pó desse homem velho que está aqui para se transformar nesse homem novo. Um beijo no seu coração e a tela é sua, minha irmã. Gente, bom dia a todos aí, os amigos, aos irmãos que estão conosco. E hoje, né, o pedido foi para falar do capítulo Sacudir o Pó, do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Antes de falar da parábola de Jesus, eu gostaria de começar fazendo uma lembrança à própria capa novamente, né? Renovar atitudes é algo necessário e deveria ser diário. Todos os dias a gente deveria fazer um questionamento, né, sobre o que é velho, como disse aí meu amigo Rogério, e o que precisa ser deixado para trás para continuar. Ainda um pouquinho antes de começar a live, na transmissão para todos, nós estávamos falando dessa música, né, que Maria Bethânia canta, e que o nome dela é Volta por Cima, mas a maioria das pessoas reconhece essa música através do nome Reconhece a Queda, né? E antes de falar sobre a música, eu queria traduzir da maneira mais tranquila e talvez seja mais fácil de poder traduzir o que significa sacudir o pó. De uma maneira muito simples, sacudir o pó é simplesmente seguir adiante. E aí a gente poderia pensar, vamos trazer o sacudir o pó para o sentido lato da palavra, que seria fazer uma faxina. Eu tenho certeza que todos nós aqui, todos que estamos aqui na live, eu começo por mim, porque toda vez que a gente é convidado a estar aqui, a gente estuda, a gente fala, e os primeiros ouvidos que escutam isso somos nós mesmos. Então, provavelmente, eu estou no momento de sacudir o pó, não é? De tirar o pó e de resgatar esse homem que está aqui dentro, como a própria Nélbia, né, pôde ler aí no livro Sementes do Amanhã, e que a gente precisa colocá-lo para fora. Mas o que é sacudir o pó, né? Então, vamos levar para essa questão da faxina. Cada um tem um jeito de fazer faxina, né? Um pega o espanadorzinho, vai lá, devagarzinho, hoje, amanhã, um fingir que não vê, né, o que está sujo e vai deixando acumulando. O outro não, o outro pega o Vanish, pega o Veja, pega vários tipos de pano e vai ali, né, fazendo uma faxina. E toda vez que a gente decide fazer uma faxina, essa faxina, ela tem 1000 possibilidades, né? Desde uma coisa mais superficial a uma coisa mais profunda. E todo mundo que é dona de casa sabe, né? O dono de casa sabe que ao fazer essa faxina, a gente vai encontrar muitas possibilidades. Talvez já esteja limpo, né? Aquela pessoa, como disse Rogério, né? Que está ali limpando o pó, né? Aquele homem velho está saindo
diariamente. A gente está ali renovando atitudes. Mas, às vezes, tem coisas que são difíceis para que a gente olhe. E talvez o dia a dia, né, o trabalho, os filhos, todas as demandas que nos são dadas, às vezes a gente não consegue olhar para nós mesmos e prestar atenção naquela faxina que é necessário ser feita. Mas quando eu decido me aprofundar em mim, porque lembrando há 15 dias atrás, quando a gente falava sobre a verdade, eu não vou falar sobre o outro. Sacudir o pó é sacudir o pó desse homem velho que está em mim. E desse homem novo que deseja ressurgir. É sobre isso que a gente vai falar. E quando eu faço essa faxina, eu vou encontrar muitas coisas, né? Então eu vou encontrar coisas quebradas, né? Aqueles eletrodomésticos que a gente guardou, achando que um dia a gente ia colocar no concerto. A gente vai ali buscando um monte de poeira que eu nem sabia que se acumulava. Mas eu também vou encontrar ali coisas preciosas que eu nem me lembrava que existiam. Então, qual é o sentido disso, né? Eu vou precisar pegar aquelas coisas que não fazem mais sentido e realocar ou ressignificar, ou vou retirar. Aquilo que está quebrado, eu vou ver se eu vou consertar, ou vou ver se eu vou doar. Mas faxina é recolocar cada coisa em seu devido lugar. Então, sacudir o pó e dar volta por cima é um pouco disso. Porque todas as coisas que não nos acontecem, elas têm um sentido. Mas, às vezes, voltando a 15 dias atrás, o que é que a gente faz? A gente terceiriza a culpa. Mas estamos aqui para voltar também à lição anterior da autorresponsabilidade. Sacudir o pó fala sobre mim, antes de entrar na parábola de Jesus. Mas quando eu falo de sacudir o pó, é olhar para esse homem velho, aquelas coisas que não nos servem mais. Porque o que é que acontece, meus irmãos? A lição, ela vai se acumulando, né? Ou ela vai, novamente. E ela volta. E às vezes eu não compreendo. E ela tá ali, naquele movimento cíclico para que eu possa acordar. E quando eu acordo, eu posso fazer essa limpeza e dizer, não, gente, isso não faz mais sentido. Peraí. E é óbvio que quando eu decido fazer isso, a minha vida ela vai mudar. Inclusive sobre quem nos cerca. E às vezes eu fico pensando, né? Por que que aquelas pessoas não estão mais tão próximas, né? Aqueles amigos do trabalho, aqueles amigos do condomínio, os pais de nossos filhos que éramos tão próximos. Porque à medida que nós nos transformamos, à medida que a gente vai ressignificando, muita coisa deixa de fazer sentido. Porque algumas pessoas queriam fazer parte daquele círculo onde havia a Cristiane antiga, a Cristiane velha, né? Velha, como o nosso querido amigo Rogério ele trouxe. A renovação para um mundo diferente, a renovação para uma nova vida, ela faz com que a gente deixe muita coisa para trás. Então, toda vez que eu decidir sacudir o pó, eu vou decidir caminhar para adiante, mas sabendo que eu vou ter que praticar o desapego. Algumas pessoas desejam nos acompanhar, mas muita gente não vai conseguir, porque não está na hora, ainda não floresceu. Nós começamos a fazer ali, né, a plantação, mas não está na hora da colheita. Então, se renovar, sacudir o pó, ter essa coragem de seguir em frente, significa, às vezes, deixar para trás muitas coisas que fizeram sentido para a gente, mas que hoje não fazem mais. Não é assim? Para eu ir para o ensino médio, eu vou fechar o ciclo do ensino fundamental 2, né? Para eu ir para o 6º ano, eu fechei o ciclo do ensino fundamental 1. E assim a gente vai evoluindo na vida, porque a vida é uma constante evolução para que a gente vá adiante. Mas há um pedido desse sacudir o pó, que é um pedido íntimo de que forma eu desejo sacudir esse pó. Então eu posso passar por cima, né? Fingir que não estou vendo ali as coisas que são necessárias de transformação, e aí eu vou acumulando. E na hora que eu for fazer essa faxina, ela vai ser mais difícil. Mas eu preciso ter coragem de olhar para aquilo. E às vezes são coisas simples, né? Porque quando você faz uma faxina, você vê lá, né? Uma calça de 1900 antigamente. E você diz, não, essa calça ela tem sentido para mim. Ela teve sentido por quem lhe deu naquele momento ali, né? E precisa saber se ela faz sentido ainda hoje.
às vezes a gente vai se defrontar numa faxina com um acúmulo de coisas, porque somos acumuladores. E aí você olha e diz, meu Deus, para que tanta roupa, né? Roupas ainda que estão etiquetadas. E quando eu falo em acumuladores, a gente tem que, né, fazer uma analogia, eu não estou falando dos bens materiais ou do sentido dos bens materiais. Eu estou falando sobre o que eu acumulo. Porque a parábola de Jesus, ela diz assim, e eu vou pedir a vocês para ler a permissão, ela fala assim, quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. E qual é o pedido de Jesus? O pedido de Jesus é que a gente possa, obviamente, ele autoriza ali os discípulos a falar em seu nome, a falar a boa nova. Mas ele é claro, se alguém não aceitar, siga adiante e sacudir a parábola, ou e sacudir a poeira dos vossos pés. Então, o pedido de Jesus é, fale, e, né, claro, deflagre ali a boa nova. Mas, se você perceber que o outro ainda não está pronto, siga adiante e esqueça aquilo que ali aconteceu. Por quê, pessoal? Ele diz isso. Porque em muitos momentos, em muitas casas e em muitas cidades, nós seremos, obviamente, bem recebidos. Mas em muitos lugares, talvez a gente nem receba, né, a abertura da porta. Talvez a porta ela seja batida na nossa cara. Ou talvez, a partir do momento que você vá falar, você saia dali ouvindo muitos impropérios. Então, o pedido de Jesus, quando ele diz, né, vai lá, né, sacudir a poeira dos pés, é para que você siga adiante e não traga consigo, não carregue com isso para a sua casa mental aquilo que não faz sentido para você. E ele faz outro pedido, né, trazendo para os dias de hoje. Não importa se eu sou espírita, se eu sou batista, se eu sou cristã, não importa se eu tenho uma religião de matriz africana, porque o que importa é aquilo que eu faço. Oração é orar e agir. Eu não posso impor para o outro aquela que é a minha crença, mas eu posso talvez ajudar o outro a me perceber, a se transformar a partir do meu exemplo. Então, Jesus ele é muito claro quando ele diz, né? Sai dali, vai, prega a boa nova, porque o que acontece? Hoje, falar de Jesus para mim e me transformar é um valor inegociável. Então, os meus amigos mais próximos, eu sou uma pessoa que tem poucos amigos, isso precisa fazer sentido. Não que eu não seja humana, que eu não faça parte, né, do mundo, mas existem coisas que eu não vou negociar. Ética, né? E tantos outros valores para mim, isso não está nem em pauta, porque para mim isso é um valor que já faz parte, tem que ser inerente à natureza humana. Então não me chame para fazer coisas que não fazem parte desses valores de Jesus. Então o pedido aqui de Jesus, quando ele diz vai, né? Mas sacudir a poeira dos vossos pés, é não trazer para você aquilo que aconteceu. E aí eu preciso dizer um pouco, né, do que Nélbia leu ali no Sementes do Amanhã, no livro Sementes do Amanhã. Nélbia me corrija se não foi esse livro. Mas o que é que ele diz, né? Às vezes nós nos importamos com algo que vem do outro, porque somos humanos. E, obviamente, aquilo que nos tocou é um ponto de ferida que precisa ser trabalhado. Mas eu preciso seguir em frente. O outro não pode ter um poder, né? Aquela palavra não pode ter tanto poder a ponto de me neutralizar e de me paralisar. Então, eu preciso ir adiante. Então, quando ele também diz sacudir a poeira dos vossos pés, ele está falando também dessa minha casa mental. Porque quando eu converso com alguém, seja ele da minha família, seja ele do meu círculo de trabalho, eu sei lá, fui malhar na academia, as pessoas estão ali transeuntes, a gente conversa. Porque faz parte da natureza humana as relações interpessoais. Mas eu não posso deixar que a casa mental do outro adentre a minha casa mental sem eu permitir. Então, o que é que eu quero dizer? Eu sou uma pessoa extremamente alegre, né? Otimista. Mas, às vezes, você está no lugar, aí a pessoa fala assim, meu Deus, tudo caro. Aí eu penso, mas graças a Deus, né? Eu tenho, né, uma forma, né, de me bancar e o resto do dinheiro está no banco de Deus. Eu não digo que eu não tenho. Os meus amigos sabem. Ah, tá precisando, né, sei lá, de trocar de carro. Em breve. Tudo
que eu falo, eu faço uma palavra, porque é a primeira coisa, né? Nós sabemos que parte do sentimento, pensamento, para que isso exista, eu não trago palavras negativas. Mas o mundo às vezes lhe convida à revolta, à tristeza, né? Todo mundo quer falar das coisas que estão acontecendo por aí. Eu tenho uma filha, ela é autista, e obviamente eu participo aí de um monte de como é que se diz? De grupos, né, que falam sobre isso. E eu procuro sempre, a partir de uma notícia que não é a que a gente mais gostaria, pensar e transformar naquilo em algo que possa ser positivo. Então, o mundo é esse. E quando eu transito através, né, dos lugares, tem a minha casa mental e tem o outro trazendo a sua casa mental, eu preciso orar e vigiar para que aquilo que não é bom, ou que não está ali, né, na minha vibração, ela não chegue até mim. Porque o que acontece, meus irmãos? Quando algo me toca, porque é uma ferida emocional, ou porque é uma ferida, né, de quando eu fui ferida na infância e eu não consegui me trabalhar, eu baixo a guarda. Lembra da verdade, nua e crua? Que ficou ali acreditando na mentira e de repente a mentira pegou as roupas e ela teve que sair do rio e olhar para a mentira como ela era, e assim somos nós. E o que é necessário? É necessário olhar para aquilo com verdade. Mas se eu estou vendo que aquele outro, né, de alguma forma me tocou, eu preciso tentar perceber o que é aquilo, tentar trazer luz para aquilo e seguir adiante. Porque se eu baixo a guarda, qual é a hora para quem acredita naqueles amigos espirituais que ainda não despertaram? É aquela hora que os obsessores eles vão chegar. Eles vão começar a rondar, porque eles sabem também quais são nossas falhas, onde é que estão as nossas pequenas sombras ou as nossas grandes sombras. Então eu preciso estar atento. Então há um convite do Sacudir o Pó para que a gente possa devagar, na medida que a gente consiga olhar, fazer aquela limpeza tão importante. Então, meus amigos, quando Rogério coloca essa linda música cantada por Maria Bethânia, eu pergunto a você, né? Nós estamos reconhecendo a queda? E tudo bem, faz parte da natureza humana. Errar, cair. Mas eu preciso focar na volta por cima. Eu preciso focar que eu tenho um recurso interno. Aquele recurso que Nélbia leu ali no Sementes do Amanhã. Eu tenho uma natureza divina. E essa natureza divina, se eu permitir, ela vai se manifestar. Minha mãe faleceu, vai fazer mais ou menos 2 anos. Minha mãe era uma pessoa muito alegre, né? E viveu para a filosofia de vida, que é a Seishonoye. E ela tinha uma coisa que eu amava. E aqui eu vou dividir com vocês, porque eu sei que vocês sabem. Filho de gato é gatinho. Filho de cachorro é cachorrinho, né? E filho de Deus? Filho de Deus é Deus. Filho de Deus é Deusinho. Então eu preciso entender que dentro de mim existe uma natureza humana. Nós sabemos que a caminhada ela não é fácil. E quanto mais eu sigo as palavras de Jesus, quanto mais eu compreendo, não, eu não quero mais saber de fofoca, não, isso não me pertence. Eu saio daquele cafezinho, né? Eu me retiro. As pessoas vão se incomodar, porque as pessoas desejam que você permaneça no lugar que elas estão. Às vezes porque não compreendem ainda que aquilo não faz sentido. Mas quando deixa de fazer sentido para você, você tem que caminhar e ir adiante. Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, né? Tua mente, tua casa. Se é tua mente, tua casa, eu preciso saber como eu estou cuidando disso. E isso tem a ver com sacudir o pó. A minha pergunta agora, de 30 segundinhos, para que vocês possam refletir, eu ando olhando para a minha casa? Porque tem parábolas de Jesus que fala do argueiro, né? Eu estou olhando ali e estou dizendo que o lençol do vizinho está sujo. Quando, na verdade, é o meu vidro que está ali bem sujo e eu não consigo ver a beleza do lençol branco, né? E completamente maravilhoso da casa do vizinho. Então, tudo que a gente fala aqui, e eu acho que é muito legal que a gente fale do livro que Hamed traz para a gente, né? A tradução, a Boa Nova, é sobre nós. É sobre renovar a atitude. Eu posso ajudar o outro a sacudir o pó? Posso. Eu posso auxiliar. Mas, na verdade, a verdadeira transformação é uma transformação interna. É uma transformação nossa. E eu preciso me perguntar o quanto eu estou permitindo que isso aconteça. Eu estou assistindo uma série que se chama The Chosen, acho que muitos de vocês já viram essa série,
E eu tenho uma coisa que tudo que me toca é quando mesmo as pessoas mais espiritualizadas, elas se tornam humanas. Porque estamos ainda no mundo de prova e expiações e nós vivemos os sentimentos humanos. E tem um determinado momento que Jesus está ali recebendo as pessoas e os apóstolos estão numa roda e chega Maria, né, a mãe de Jesus. E há uma pergunta a ela que é uma pergunta que me tocou muito profundamente, que eles perguntam como é ser mãe do Messias, como é ser mãe de Jesus. E ela, na sua tranquilidade, na sua amorosidade, ela diz, difícil, muito difícil, porque Jesus nasceu pronto. Aí imagine, né? Nos é dado, a gente aprende a vida inteira que nós vamos cuidar dos nossos filhos, nós vamos orientar nossos filhos, porque nosso mundo é assim também, né? É cheio de normas, como se as coisas saíssem exatamente numa linha reta. E a gente tem que lembrar que a linha reta, ela é a morte. Nossa vida, ela é cheia de altos e baixos, e é assim que a gente cresce, né? Como está lá no traçado aí, para quem trabalha com cardiologia, né? Para os médicos aí de plantão, a gente sabe, né? Que aqueles traçados, eles mostram a vida. E quando Maria traz, ela diz muito difícil, porque desde muito pequeno, Jesus já mostrava que ele era diferente. E aí ela coloca que desde a morte do marido, ele dá um salto. E ela diz assim, né? Como mãe, eu quis cuidar mais. E obviamente que essa natureza humana, ela faz parte de nós. E por fazer parte de nós é que a gente tem que olhar também para aquilo que ainda é novo para nós, para aquilo que nos machuca e para aquilo que faz sentido para a gente. As minhas amigas, eu sempre digo, né? A gente tem uma relação muito bacana, mas às vezes eu posso falar algo que não fez sentido, né? Ou que magoou e que a gente precisa esclarecer. Então, todos nós aqui, ao sacudirmos a poeira, ao percebermos que há algo que precisamos nos transformar, é preciso que a gente olhe sempre o que sentido aquilo faz para nós. Porque às vezes, numa conversa, seja com alguém do trabalho, com uma pessoa mais íntima, porque às vezes o amigo está falando aquilo também que faz sentido para ele. E às vezes a gente está olhando e diz, não é possível, né? Ele não consegue enxergar. Não consegue. Porque ainda está envolto ali, né? Das paixões humanas. E paixão aqui eu não estou falando de relação afetiva, não. Estou falando dos sentimentos. Porque quando Jesus fala também de sacudir o pé, né? Ou sacudir a poeira do pé, a gente vai lembrar também da última ceia de Jesus. E Pedro diz, por que lavar, né, os pés e não o corpo inteiro? E ele fala, porque o pé é a base. Os pés são a nossa base. E essa base são os sentimentos. E quando a gente lava os pés, a gente precisa entender que aquele sentimento, ele precisa ser renovado. E aí uma grande reflexão sobre o pó. O que é o pó? Alguém pode me responder? O pó é o ódio, o pó é a cobiça, o pó é tudo isso aí que a gente sabe de material. É aquilo que ainda não está completamente organizado em nós, que a gente ainda não conseguiu. É o orgulho, é a vaidade. A gente precisa trabalhar em cima desse pó. E nós sabemos que nem todo sentimento ele vai conseguir ser trabalhado do mesmo jeito e apenas em uma encarnação. E tem outra coisa, eu vou falar aqui como profissional da saúde, né? Eu sou fisioterapeuta. Quando a gente fala de sentimento, se a gente não cuida dos sentimentos, a gente vai adoecer. Então, às vezes, é uma pequena coisa, né? Eu não me senti convidada, um amigo, um grupo ali de 5, de 4, de 3, e o amigo não se sentiu convidado, né? Mas não perguntou por que não foi convidado. Porque às vezes o amigo não convida porque diz, pô, ele está trabalhando, é um horário ruim para ele. Mas ele queria ser convidado mesmo para negar. E às vezes aquilo que a gente não se dá conta, mas está presa numa ferida emocional da infância ou de outra encarnação, eu fico triste, e aí eu vou alimentando aquilo. E às vezes a mágoa, ela se cristaliza. E às vezes aquilo vai se transformar em uma doença que às vezes a gente não vai conseguir dar conta. Então, sentimento é algo, gente, que eu preciso cuidar. Cada um vai cuidar de um jeito. Eu entendo que é preciso de terapia, eu entendo que a atividade física, a endorfina, ela é importante. A espiritualidade, a boa leitura, ela me edifica. Boas palestras, né? Boas músicas. E eu ouço palestras das mais variadas vertentes. Eu adoro o Padre Fábio. Eu acho que ele traz, assim, também muita humanidade nas suas palavras.
ele se coloca muito como humano. E muitas palestras das mais variadas, né, dos mais variados espíritas, porque cada um me toca de um jeito. Então, a ideia de sacudir o pó, o convite de sacudir o pó, é um convite também para nós, porque eu preciso olhar em mim qual é o pó que ainda está em mim e que eu ainda, às vezes, não conseguir olhar. E, às vezes, um amigo traz de uma maneira, né? Preste atenção nisso. Às vezes, a gente não consegue ver, porque é duro. Porque nós, enquanto divindade, ainda estamos numa condição humana. Mas quanto mais cedo a gente olha, mesmo que a gente trate de maneira devagar, eu me permito uma renovação de atitude, e se eu renovo a atitude, obviamente haverá uma transformação melhor e mais adiante. Então, vamos parar para olhar e para pensar por que sacudir esse pó? Como sacudir esse pó? Porque, veja bem, nós estamos aqui, muitos de nós somos palestrantes. Muitos de nós, mesmo que não sejamos palestrantes, alguém diz assim, mas frequenta, né? Frequenta o centro espírita. Eu sou da ULI, né? Sou amiga de Nelbinha, estou aí no 8º semestre. Aí já pensou? Alguém me vê fazendo lá uma presepada no shopping, distratando a vendedora, e aí alguém diz, oxe, minha colega já está no 8º semestre e ainda faz isso? Tem uma história de Haroldo Lima, muito legal, né? Haroldo Dutra, que ele diz assim, ele em um determinado momento, acho que eu até contei isso na live passada, mas são histórias que me tocam, né? E aí alguém fechou ele muito assoberbado no trânsito, ele abaixa, faz menção de abaixar como é que se diz? A janelinha, né? A janela. E aí o filho diz a ele, né? O filho tá do lado. Porque filho é maravilhoso. O filho bota a gente para crescer, igual a Juscelina Kubitschek, né? 50 anos em 5. E aí o filho diz, meu pai, e se uma dessas pessoas, e se essa pessoa que fez esse momento, né? Esse movimento brusco, essa fechada que ele lhe deu no trânsito, for um dos seus ouvintes? Claro que Haroldo, naquele momento, não consegue abaixar mais a janela para dizer algo. Mas Haroldo também é humano. E aqui eu faço um convite a vocês de tirar qualquer pessoa de qualquer patamar. A gente tem essa brincadeira às vezes, né? Essa minha amiga é mais espiritualizada. Não! Ela está buscando também, e ela também é humana. Ela também precisa de colo. Mas esse filho trouxe naquele momento Haroldo a refletir. Talvez de uma atitude, né, da ira, né, da raiva, impensada, de querer responder. Porque somos isso. Somos ser humano, né? Somos espíritos travestidos, nesse momento, eu de Kika, de Cristiane, e de uma trajetória que eu também vou errar. E eu sou a primeira pessoa que preciso me acolher. Isso não significa a gente permanecer no erro. Porque tem uma coisa interessante, né? Depois que a gente faz a faxina, é maravilhoso. Fica tudo lindo. Mas o processo da faxina, ele é difícil. Mexer no que está escuro, no que está fedendo. Às vezes a gente encontra uma fruta ali que você esqueceu, que caiu. Lembra? Você estava ali fazendo, trazendo o mercado, o saco caiu, você pegou a maior parte, porque você não viu aquele limão que ficou ali, que caiu. Naquela faxina, você começa a sentir o cheiro, e quando você percebe, aquele limão apodreceu, porque você não viu. Então, fazer uma faxina, essa faxina, né, que pode ser pequena ou grandiosa, por cômodo ou total, ela é difícil. Eu tenho uma irmã, minha irmã ela é personal organizer, tem uma amiga muito querida também que é personal organizer, e às vezes a gente conversa muito, porque uma vez eu fazia uma grande faxina no meu quarto, eu fiquei tão extenuada, tão cansada, que eu perguntei, como é que vocês conseguem, né? Porque às vezes a personal, ela trabalha só num cômodo, mas na maioria das vezes elas trabalham com a casa inteira. Eu fui perguntar, né? Porque é muita energia, gente. Muita energia acumulada. E, de fato, tomar essa atitude, né, de contratar um personal é coragem. É coragem de mexer em algo que está ali durante, às vezes, muito tempo. E olhar para a gente como acumulador, como alguém viciado em compra. Porque, às vezes, a gente não acha. Por quê? Porque a gente não deve, a gente ganha bem e a gente vai comprando. E, de repente, a gente tem um vestido, uma jaqueta e uma calça da mesma estampa. E quando você olha para aquilo, você diz, gente, o que é isso? Se nós só temos 2 pés e um corpo, né? E aí a gente vai refletindo. É igual a comida. Às vezes não é no guarda-roupa, é na despensa. Você não vai dar conta, às vezes a casa é um casal e um filho. E tem ali não sei quantos quilos de macarrão, não sei. Da onde vem aquilo? Aquele acúmulo. E às vezes vem da criança ali, né? Que passou fome.
que teve dificuldade, mas aí a gente se transformou em outra pessoa. Hoje a gente é capaz, pode, e ali a gente está tentando curar feridas emocionais. Então eu não posso olhar para a sua ferida. Eu posso, como amiga, ouvir, fazer uma escuta ativa ou passiva, depende da sua necessidade. Mas a sua ferida, esse olhar é seu. Às vezes também, o que é que acontece muito, né? Eu olho e sei que precisa encerrar aquele ciclo, mas eu não tenho coragem. Às vezes eu preciso encerrar um casamento. Às vezes eu preciso... E eu digo, meu Deus, mas como? Né? Casamento é para a vida inteira. E a gente traz um monte de coisa, né? Às vezes aquele amigo que você considerou amigo, tá lá há 20 anos, toda vez que ele pode, ele lhe coloca para baixo. Porque é difícil olhar para você. É difícil ver o que você consegue, as suas transformações. De alguma forma ele está pedindo ajuda, mas eu não posso transformar o outro. E eu sei que eu preciso deixar aquilo para trás. E tem algo que mais, meu Deus, né? Porque a gente tem uma coisa que é interessante. O que é que os outros vão dizer? O que é que os outros vão dizer? Não importa. A caminhada, ela é única. Quantas coisas aconteceram com Jesus, gente, ao longo da caminhada? Quantas coisas? Quantas coisas? Houveram de tudo, provocações, cuspideira, houveram de tudo. Mas Jesus continuou firme no propósito. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. E você sabe quem é você? Quem você se transformou a partir desse casamento? Você melhorou? Você desabrochou? Ou você implodiu? E eu não estou aqui fazendo nem ninguém aí para acabar casamento nenhum. Eu estou fazendo uma reflexão. Porque às vezes as coisas vão chegando aqui, né? E a gente precisa refletir. Porque, na verdade, talvez a gente não precise terminar casamento. Mas eu preciso ser outra pessoa. Porque num casamento é 50% parte da mulher e 50% parte do homem. E para seguir, é igual a amizade. Se ela chegou onde chegou, ou se ela faz e fala o que faz, é porque a gente permitiu. Então, o grande lance hoje é de olhar para dentro. Eu sacudo o pó da minha casa, né? Mas a minha casa fala sobre mim. A minha casa me fala sobre mim. E é outra coisa importante, né? Quando Jesus fala sobre isso, eu preciso pensar também, quando a gente fala das casas mentais, quem eu trago para a minha casa. Porque meu lar, ele é infinitamente aquele lugar onde eu oro, né? Onde eu medito. Então, também não é um lugar para eu trazer todo mundo. Isso também parte da casa mental. Então, toda vez que eu estiver aqui, que eu estiver falando, gente, eu estou falando e pensando em mim. No que eu ando fazendo, no que eu ando acumulando. Com quem eu ando. Olha, isso aí vai ficar meio... Com quem eu ando, andando. Ficou repetitivo, né? Mas eu preciso fazer essa reflexão. Hoje, para mim, existem muitas coisas que são inegociáveis. E uma coisa que eu aprendi, no meio dessa vida doida, e Nelga tá aí, né? Para dizer que é verdade, é um café com um amigo. Café light, pode ser no health, pode ser na casa do amigo, pode ser só um café pretinho com umas frutas, não importa. Mas é um tempo que eu me dedico ao meu amigo. Porque quando a gente fala aqui, eu gosto de trazer isso também da casa mental, a gente precisa refletir, se eu não sacudo o pó, vai acontecer o que tem acontecido aí, gente. A indústria farmacêutica está cada dia mais milionária. E eu também aqui não sou contra a ciência, não. Eu sou a favor da ciência, eu sou a favor de você procurar um médico, de você procurar um psicanalista. Mas eu preciso fazer um movimento de me transformar. E se tem uma coisa que me faz bem, é tomar um café com um amigo. É assistir um filme. Outro dia eu fui com uma amiga minha, a outra não pôde ir pro cinema, a gente foi assistir Bob Marley. E olha que legal, falamos daquele cara visionário, trouxemos outras questões, né? Não li ainda a biografia, mas fiquei muito tentada a ler a biografia de Bob Marley. E a gente ficou conversando sobre o filme, do filme nós trouxemos outras coisas, depois outra amiga nossa que estava no trabalho se juntou a nós, tomamos um suco maravilhoso, fizemos até, né? Foi bacana, porque fizemos coisas novas, um chá misturado, né? Um chá mate misturado lá com gengibre, coisas que a gente não tinha experimentado, inovações na vida da gente. Foi muito legal. Depois deu a hora, nós tivemos que ir embora, nós retornamos para casa. Então, falar de saúde mental também é sacudir o pó. Porque, às vezes, são muitos e muitos acúmulos que eu não dou conta. Porque, às vezes, é saber também para onde direcionar aquela dor. Às vezes, a gente se negligencia, né?
a gente está olhando tanto para os outros, e tem uma coisa que é uma desculpa maravilhosa. Não, é para o filho. Porque o filho é a coisa mais importante das nossas vidas, não é? E a gente vai trazendo, ó, coisas e coisas e coisas. Eu vou contar uma historinha aqui, mas vou finalizar esse do filho para a gente prestar atenção como a gente vai trazendo as coisas de outras gerações e a gente não se pergunta, a gente repete e a gente não sabe de onde vem. É claro que filho é importante, mas tem duas histórias para a gente refletir. Se eu estiver no avião e tiver um problema, o que é que o cara ali que estudou, né? O que é que o comissário ali ele vai dizer? Antes de colocar a máscara no outro, você pode não estar com o filho, né? Mas você tem ali às vezes 2 pessoas, 3 pessoas, coloque a máscara em você. Então, até para eu cuidar melhor de meu filho, eu preciso estar bem. Então, mesmo que eu tenha filho, eu preciso olhar para mim. Mesmo que eu seja casada, né? E aí estão as prioridades, a individualidade, eu preciso olhar para mim. Eu gosto muito de vídeos, né, de pessoas que enriquecem na internet, enriquece o espírito, né? Não estou falando de poder material. E aí, quando a gente fala do pó, do sacudir o pó é a matéria, eu achei super interessante um CEO, acho que era CEO, não sei, era um mentor. E ele estava dizendo que a esposa estava recebendo o marido e ele adorava peixe. Adorava peixe. E aí ele comprou lá o peixe, adorava peixe assado. E aí ela foi preparar. Ela preparou o peixe, preparou a farofa, né? Colocou aquela saladinha, vinagrete maravilhosa, preparou o arroz. E aí o marido fez assim, amor, por que você não assou com a cabeça? Aí ela olhou, meu amor, quando eu aprendi a cozinhar, minha mãe me ensinou que tirava a cabeça. E aí ele ficou, né? Comeu lá, né? Foi o momento dos dois lá ali, do jantar do casal. Em outra oportunidade, eles foram para a casa da sogra. E aí ele perguntou à sogra, né? Minha sogra, quando você assa o peixe, por que você tira a cabeça? E aí ela disse, porque quando eu aprendi com minha mãe, eu aprendi assim, que eu assava o peixe, mas retirava a cabeça. E aí, né, aquela família, a bisa, né, ou a avó, na verdade, da esposa ainda estava viva. E eles, numa oportunidade, foram perguntar à bisa. E a bisa disse, porque quando eu casei, meu forno ele era pequenininho e não cabia o peixe inteiro. Então, toda vez que tinha um peixe grande, a gente cortava a cabeça. E o que é que nos fica, né, aí de aprendizado? A gente vai reproduzindo o modelo, mas a gente não questiona. Por isso que a gente fala tanto, né, às vezes, em ser exemplo para os filhos, porque às vezes a gente quer convencer nas palavras, mas o filho vai fazer exatamente aquilo que você faz. Mas é preciso também, se Deus nos deu a possibilidade de questionar, se Ele nos deu inteligência, a gente precisa fazer uma reflexão. Da onde vem isso? Da onde vem esse, né? Da onde vem esse questionamento? E eu acho que é uma coisa muito importante, que a gente precisa sempre, mesmo aquilo que nos faz bem, às vezes é uma habilidade adquirida, a gente se perguntar, ainda faz sentido? Porque muitas vezes, gente, tem coisas que são muito legais, mas às vezes, a partir de um determinado momento, aquilo não vai fazer mais sentido. E aí, esse olhar para dentro, ele é um olhar, ó, cotidiano. Renovar atitudes é todos os dias. Tem um livro que fala, e ele é muito interessante também, que ele fala da linguagem do amor. As 5 linguagens do amor. E aí eu não vou me lembrar, mas cada um tem um jeito, né? Só que eu preciso entender a linguagem do outro. Então, por exemplo, eu adoro doce, né? Mas tô mudando isso, viu, gente? É um hábito que a gente vai deixar de existir. Mas se eu vir um brigadeiro, ou um docinho que eu gosto, ou uma torta que me lembre a pessoa, provavelmente essa torta também vai ser a torta que eu gosto, se eu me lembrar que aquilo faz sentido para o outro, né? Um bolinho de chocolate, de cenoura com cobertura de chocolate, eu vou comprar e vou dar àquela pessoa. Não importa, eu nem sou de datas, viu? Eu nem sou de datas comemorativas, de comprar presente na época do aniversário. Eu sou de me lembrar e comprar. E eu vou comprar e vou entregar à pessoa. Mas às vezes aquilo não é a forma, a pessoa gosta de ser lembrada do aniversário, gosta do material, ou gosta do toque físico, né? Existem várias linguagens. Ou gosta da lembrança. Mas eu preciso estar atento também o que é importante para o outro. E dentro disso, quando eu também faço, né, um retorno para dentro de mim,
eu tenho que me questionar também se aquilo faz sentido. Porque às vezes eu vou ali, ó, repetindo, né? Repetindo. Eu sou fisioterapeuta. E às vezes as pessoas dizem assim, você gosta de ser professora? Gente, eu amo. Porque ali é um palco. Cada semestre, a disciplina lá é diferente. Porque nós somos seres humanos mutantes. Nós estamos sempre... Eu ouvi outro dia, numa jornada pedagógica que eu participei da UNEB, né, que é a universidade que eu sou vinculada, uma pedagoga que tem 50 anos exercendo, né, a pedagogia, ela disse assim, nós somos indivíduos moventes. Olha que coisa maravilhosa. Anota aí. Olha para o seu companheiro, se você estiver assistindo com alguém. Nós somos seres humanos moventes. E dá uma risada. Então eu tenho 40 anos de amizade com uma amiga, 35 com outra, 20 com outra. Eu não sou a mesma pessoa, porque eu sou movente. Você é movente? Nós somos moventes? Somos. E graças a Deus, eu não sou a mesma pessoa. Eu não sou a Kika que eu me casei. Eu sou outra Kika. E coisas que não faziam sentido lá, hoje fazem para mim. Hoje eu sou muito melhor como mãe, muito melhor como dona de casa. Mas eu preciso olhar para isso. E eu preciso saber, primeiramente, se eu estou olhando. Porque, gente, eu volto a dizer aquilo que tem a ver com a semana passada. Eu não quero saber se o outro se transforma. Eu preciso saber o meu caminho de transformação. E à medida que eu compreendo que aquele indivíduo que mora comigo, ou que aquele indivíduo que trabalha comigo, ele é um espírito em evolução, eu preciso compreender, às vezes, que naquele momento aquilo ainda não fez sentido para ele. E eu também preciso entender que quando Jesus disse ali na última ceia que era necessário, né, lavar os pés, eu preciso compreender que eu preciso cuidar dos meus sentimentos. E eu preciso saber se eu ando cuidando. E aí eu falo do orgulho, da vaidade, da tristeza, da alegria, porque tudo em excesso também, né, não tem sentido. Eu preciso fazer sempre uma busca interna. E não é maravilhoso ser um ser humano movente? Mas se eu sou movente, o outro também é movente. E às vezes, em um determinado momento, aquele outro vai passar. Talvez até para se reencontrar daqui a um tempo. Não é? A gente não sabe. Mas o importante é olhar para nós e fazer uma reflexão daquilo que eu considero importante. Toda vez que eu assisto, e eu sou professora de gestão, eu gosto muito de assistir muitas mentorias, né, na internet. E tem algumas pessoas, elas dizem isso e eu acho fantástico. Existem valores que são inegociáveis. Aí eu devolvo para você. Olha aí para o lado. Quais são seus valores inegociáveis? Deus, família, amizade, caridade. Eu preciso saber. Porque dentro disso, eu preciso caminhar. E aí eu sei que tem algumas pessoas assistindo, provavelmente alguns amigos, e eu fico sempre pensando, né? Todos os meus amigos, eles têm um debate elevado. Porque a gente sempre fala de nós, da nossa humanidade, mas a gente sempre coloca o outro para cima, né? Não existe uma tendência de minimizar. A gente acolhe a dor, a gente bota no ombro, mas a gente também diz, né? Você é um espírito e esse espírito precisa ir para cima. A gente não pode permitir que o outro fique naquele lugar. Porque muitas vezes também a gente se vitimiza, né? Às vezes a gente olha pra gente e a gente acha que só a gente tem aqueles problemas. É não, gente. Vai fazer um trabalho de caridade. Todo mundo que tá aí, trabalha onde for. Dedique 2 horas, 3 horas a um trabalho de caridade. Quando você vai fazer aquela escuta, seja qual for a sua profissão, ou mesmo que você não tenha, né, uma formatura, qualquer coisa que você faz algo bem. Vai se dedicar ao próximo. 2 horas por semana. Porque você vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, né? Eu não tenho problemas. Eu estou no lugar de privilégio. E toda vez que eu estiver no lugar de privilégio, Deus, lá em cima, né? Ou nossa consciência, ela vai me cobrar. Eu preciso fazer um movimento também de doação. E quando eu falo em doação, aí eu olho essa casa maravilhosa do irmão Ramon. Eu vou perguntar aqui aos meus amigos, porque eu só tenho um amigo próspero. Você fez um Pix para a casa Irmã Ramon, lembra? Casa de Renovação Irmã Ramon. A Casa de Renovação Irmã Ramon, nesse momento, o que precisa da casa é o telhado. Então, vocês estão aí fazendo a renovação de vocês.
Mas vocês já pegaram o Pix da casa de renovação Irmã Ramon? Precisa, gente. Não é possível que vocês não possam doar R$50, R$10, R$20. Bota aí, depois ele vai botar na tela, vou pedir ao irmão Rogério. Ó, ele não me pediu isso não, viu? É que eu não tenho nenhum problema de pedir para o outro. Depois eu vou pedir no WhatsApp. Porque quem faz obra, ou quem trabalha com obra, eu devo ter amigo aí, engenheiro, arquiteto, sabe que você faz, né? Um planejamento de 20 mil para gastar 60. Então, colaborem, porque a casa, ela precisa se manter. A casa, eu não conheço ainda, né? Mas eu já disse a Nélbia que eu vou lá na roça conhecer. Ajuda muitas pessoas, inclusive de maneira presencial. Então, nós que estamos aí numa condição melhor, podemos fazer qualquer doação. E não importa o valor, aqui não estamos para falar do valor. Quiser doar R$1.000, doe. Quiser doar R$2.000, doe. Quiser doar R$10, doe. R$20, doe. Mas é importante fazer essa doação. E eu já vi que meus amigos chegaram, significa que a gente está finalizando a live. E eu queria dizer duas coisas importantes. Sacudir o pó, e o pó nesse sentido é o que é material. São os nossos sentimentos que precisam ser sacudidos. Então, não olhe para o outro, embora eu mandei, né? Falei, brinquei com vocês para olhar para o lado. Veja o que é que a gente precisa renovar em nós. Qual é o pó que nós estamos precisando, né? Levar, né? Para lavar, para fazer uma grande faxina, para que a gente se renove. E uma coisa importante também da parábola de Jesus é leve a boa nova. E se não puder estar nas casas, ou fazendo palestra, né? Ou doando livro, seja ele qual for, seja você um exemplo de esperança, um exemplo de paz, um exemplo de apaziguamento. Seja você uma pessoa que as outras queiram estar do lado. Seja um exemplo de alegria, seja um exemplo de otimismo. Porque todas as outras coisas a gente já tem aí, né? A gente sabe que a gente já tem aí. Então, meu convite a vocês é que vocês continuem na Domingueira. Daqui a 15 dias nós teremos outra live. Esse é um movimento muito bonito, né? Que a gente vê aí Rogério, irmão João, né? Nossa querida Nélbia fazendo, e deve ter outras pessoas que eu não conheço por trás desse trabalho tão lindo. Mas vamos continuar adiante, porque a gente é ser humano movente. Então, vamos continuar, né? Indo na direção do Cristo e desse ensinamento maravilhoso que ele nos ensinou. Acho que é isso, viu? Acho que já dá para ir finalizando. Não sei se tem alguma pergunta, se está no meu tempo ainda, ou se já posso finalizar. Minha filha, seu tempo é todo o tempo. A gente tem todo o tempo do mundo. João quer fazer aqui uma pergunta. O senhor permite, seu Rogério? Doutor Rogério, pode perguntar? Quem manda é o Ramon. eu só sou o porteiro. Tá certo também. Diga. Minha irmã Kika, a nossa gratidão a mais elevada possível por tão esclarecimento bastante claro. E, inclusive, você nos ensinou a maneira mais prática e mais fácil de sacudir o pó. Agora, eu vou transferir para você, a título de descontração, uma pergunta que há algum tempo, acerca desse assunto, o irmão Ramon me fez. Ele me perguntou, meu irmão, o pó, sabe que para a gente sacudir o pó, nós temos recursos mais variados, desde vizinhos, o que Deus manda, às vezes, direta ou indiretamente, para nos auxiliar. E ele me perguntou, e se os seus sapatos estivessem sujos de lama, qual o processo prático para você limpar? Eu transfiro essa pergunta para a nossa irmã, mas depois eu digo a resposta que ele me der, só para nós refletirmos um pouco e descontrair. Eu acho, João, quando eu sempre falo isso, né? Quando Nélbia sugeriu os 2 capítulos, que foi a verdade sacudir o pó, eu entendo que quem está precisando sacudir o pó sou eu, né? Toda vez que eu vou, eu digo, Nélbia, muito obrigada, viu? Desde quando ela me deu, eu digo, valei-me Nossa Senhora, né? Então, eu sempre acho que quando é nos dado, né? Essa tarefa é para nós. O que é um sapato de lama, né? Ele, em algum momento, passou em algum lugar. Talvez por uma busca, né? Talvez por um lugar que precise, né? Assim, a gente se aprofundar, porque onde é que tem lama? O que é que tem a lama ali, né? Mas a gente também pode limpar, não pode? Tirar a lama do sapato e ele se tornar novo, novamente? E, às vezes, aquela lama, a gente pode olhar para o sapato e também pode dizer, poxa, não tem mais sentido. Mas talvez aquele sapato também possa fazer sentido para outra pessoa. Então, eu acho que a lama é tudo aquilo que nos reveste, que impede da gente olhar, né? Eu acho que é a divindade que existe em nós. Porque eu gosto de relembrar sempre o que minha mãe diz. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança.
mas ainda não conseguimos, nesse mundo de prova e expiação, ser totalmente ou um pouco parecido com Cristo. Nós estamos aí engateando. Mas eu acho que se a cada momento, a cada pedacinho, a gente for tirando um pouco de lama, a gente vai conseguir enxergar ali, ó, o sapato. Então, não sei se consegui responder, mas eu entendo que essa limpeza interna, ela é uma limpeza externa também, que é ir tirando um pouco de lama que recobre essa divindade que existe em nós. Excelente, minha irmã. Agora, sabe o que foi que ele me falou? Sua resposta perfeitamente dentro do contexto, mas ele me disse, olha, meu irmão, quando seu sapato estiver sujo de lama, para facilitar o seu trabalho, exponha-os ao sol por um tempo e depois você simplesmente dá um tominho que larga. Eu achei igual filosofia pura, né? Ele conversando, essa orientação, eu disse, tá certo. Entendeu, minha irmã? Legal, é isso mesmo. Só ter a paciência e esperar que a lama seque, que ela cai sozinha às vezes. Exatamente. Mas nós precisamos ter coragem de expor ao sol. Às vezes, essa busca interna é que é difícil para nós. Porque o sol, ele pode entrar, mas é preciso que a gente permita. Nós temos que estar abertos. Eu, você, João, Rogério e todo mundo que está aqui nessa live, que foi convidado a ouvir esse momento, né, de reflexão. Mais uma vez, Kika, eu agradeço a Deus, agradeço o irmão Ramon de ter nos dado a intuição de convidá-la. Eu tenho alegria e satisfação de ter a Casa de Renovação, né? Você ter feito sua primeira palestra na nossa casa, né? Você marcou a nossa vida, mas eu acho que você também leva dentro do seu coração um pouco da Casa de Renovação, tá certo? Quero agradecer a você pelo convite. Já estou com saudade de você aqui, mas a gente se vê 2 vezes na semana. Quero agradecer sua amizade e vou passar a palavra para Rogério e fazer o trabalho dos comentários. Não, dos comentários, se tiver mais alguma pergunta. Rogério, eu mandei um coisa para você aí no particular, para você também acrescentar, que o pessoal está me pedindo também, viu? Por faça favor. Eu vou colocar na programação das próximas lives, porque eu já coloco na tela, porque cada um que tiver com o celular já pode pegar já de pronto. Na tela já. Também da casa. Então, já vou programar para as próximas lives, deixar o QR Code aí na tela, porque cada um que tiver já com seu celular, que puder fazer a doação, nossa Casa de Renovação pede aí ajuda. Não é feio pedir, não é humilhante pedir, até porque, como Kika, você é profissional da saúde, eu sou profissional do direito, e eu sempre digo que o advogado é o pedinte de terno e gravata, porque nós só pedimos. Por isso que o nosso trabalho se chama petição, porque pedimos. Então, pedir, para mim, também não é difícil, principalmente pedir para os outros. Nós estamos pedindo para a espiritualidade maior, estamos pedindo para a Casa de Inovação, estamos pedindo para esse trabalho continuar na parte presencial, com mais segurança, com mais conforto para as pessoas que vão à nossa Casa de Renovação no presencial, principalmente as nossas crianças da evangelização infanto-juvenil, as doutrinárias presenciais e os encontros de estudo também. Então, nós pedimos que as pessoas possam colaborar conosco, na medida do possível, na medida daquilo que é possível. E eu tenho um comentário, Kika, que você me fez dar muita risada. Sabe por quê? Porque eu me lembrei de um capítulo de O Livro dos Espíritos chamado Necessário e o Supérfluo. Me lembrei das aulas do ESD, falando do necessário e o supérfluo, como você fala dos acumuladores. E nós, muitas vezes, Kika, acumulamos nossas personalidades. Olha! Acumulamos tantas personalidades e às vezes não conseguimos nos livrar delas, nos desapegar delas. E aí,
Eu tava... Você falou do eu velho, né? Do eu velho. Então, a gente tem essa preocupação, muitas vezes, de estar preso ao nome. Eu sou fulano, eu sou isso, eu sou aquilo. E, às vezes, a parte mais material que faz com que a gente se prenda à terra, muitas vezes, são as nossas personalidades. É a nossa personalidade. Que, às vezes, nesse momento, está passando por processos de doença. Está adoecida e precisa ser curada. E, muitas vezes, também precisa ser abandonada, porque, como o Chico diz, o Emmanuel disse a Chico, morrer é fácil, desencarnar que é difícil. E às vezes a gente não consegue dar o passo mais à frente porque ainda estamos presos às nossas personalidades. E Jesus, quando fala também desse pó que sacode, é justamente também falando dessa personalidade muitas vezes. Então, Kika, eu só tenho a agradecer a você, minha irmã, por me lembrar dessa lição do necessário supérfluo, das minhas roupas. E em falar em roupa, a Casa de Renovação também está recebendo roupas, farnéis, alimentos. Aqueles que puderem também doar, estamos aqui para receber. Fazemos também, há alguns anos, alguns anos a gente não pôde fazer por conta da pandemia, mas fazemos também a doação de material de escolar para as nossas crianças lá do tabuleiro. Alguns anos a gente já não tem feito por conta da pandemia algumas coisas, mas vamos tentar retomar essa prática e vamos pedindo a ajuda dos nossos irmãos com o caderno, com o lápis, com a borracha, com a mochila. Vamos tentar, vamos fazendo. E isso é muito interessante. É um trabalho muito bonito da Casa de Renovação Irmão Amor, porque os nossos fundadores, além de ser nossos fundadores, sempre foram professores daquela região dali, do tabuleiro, ensinaram na região. Então, não podemos deixar jamais de fazer essa referência a professor João e a professora Nélbia. Nélbia, João, é com vocês. E para encerrar, passar a palavra à nossa irmã Kika, depois os comentários de nosso irmão João, nosso irmão Nélbia. Passamos aí para a Kika, né, para a nossa prece de encerramento. Nélbia, é com você. Eu estou tirando e botando som, porque eu estou com o cachorro aqui latindo muito. Mas vocês vão desculpar, faz parte da natureza humana. Não, é a natureza, Nélbia. Rogério, leia, por favor, os comentários e tem algumas perguntas aí, que eu vou desligar aqui o som um pouco, para ela se acalmar. Tá. Tem alguns comentários aqui, nossos irmãos, dando bom dia. Agradecemos aos nossos irmãos. Eu vou colocar esse de Mara, que eu achei interessante, nossa irmã Jane. Esse livro, ela falando do livro Renovando Atitudes, né? Esse livro já foi um bom tempo meu livro de cabeceira, Renovando Atitudes, a de Hamed. E logo a seguir, A Luz da Alma, e também um dos livros psicografados pelo Espírito, e Os Prazeres da Alma. Então, seguindo com ela também, vamos dar like, meu povo, vamos fazer o nosso canal aí bombar, né? Vamos trazer aí o povo, a cada um que assiste, traz um para curtir o nosso canal no YouTube, que é sempre bom. Continuando aí, vou colocar aqui o do Carlos. Precisamos nos despedir das vaidades e assim dar início à verdadeira faxina interna. E aí a Ritinha também complementa, né? A nossa faxina interna começa quando decidimos olhar para o nosso interior e dar uma boa vasculhada para jogar fora no lixo tudo aquilo que nos incomoda. E aí, Fábio chega aqui com a gente, No mundo moderno, a dificuldade desse olhar para dentro é a nossa visão sobre prioridades. Prioridades não existem. Prioridade é algo que tem que vir primeiro. Prioridade deve ser algo único. Temos mais de uma. Na verdade, não priorizamos nada. E aí ele comenta, vou ler para Kika fazer aquele geralzão
dos comentários. A citação do momento. Nossa, quanto movimento ainda precisamos fazer para sacudir esse pó que ainda está parado, inerente em nós. Ela estava comentando do movente, né, Kika? Do ser movente. Sim, do ser movente. E aí, seguimos aí, Kika, os comentários são seus, muita gente agradecendo, o João aqui, ó, libertando mentes, viu, Kika? E esclarecendo as mentes obscuras também. Ó, primeira coisa que, na verdade, isso é um movimento interno, né, que a gente precisa fazer sempre, e toda vez que eu leio, eu penso que somos seres moventes e somos capazes de fazer essa faxina. É doloroso, sem dúvida nenhuma, mas eu queria focar no comentário de Fábio, né, de Fábio Lírio. O mundo nos convida ao externo. Essa é a maior verdade, talvez, né? Com tantas coisas, né? Você tá ali, mas não está. Você tá no celular, ou você tá na televisão. Cada quarto hoje tem uma TV, não é assim? Que antes a TV era na sala, para poder a gente se reunir. Faz parte da vida, faz parte do reciclar, da evolução, mas independente do Instagram e da internet, do que isso significa, ele traz uma coisa importante, né? Quais são nossas prioridades? Porque, obviamente, se a gente está encarnado, a gente sabe também que é importante estar ali se atualizando ou postando alguma coisa, se faz sentido para a pessoa. Mas quais são, de fato, as nossas prioridades? Porque o grande problema é que esse convite à vida externa, às vezes é uma vida irreal. Porque quando Humberto, né, e Ritinha fala dessa faxina interna, de olhar para dentro, é que você está atento. Não há problema de você estar no externo, porque somos seres humanos encarnados. Então, você vai numa festa, você vai no cinema, né? Você precisa estar atento para as coisas que estão acontecendo. Mas existe, às vezes, um convite excessivo de uma vida que não existe. Então, eu que lido com pseudos, né? Adultos jovens que estão ali 16, 17, 20, ainda com a personalidade de informação, é difícil concorrer com esse mundo externo, que fala de riqueza, que você trabalha menos e ganha mais, e um monte de coisa, né? Que você tem que ter aquele corpo. Claro, existe aí um monte de convite, né? Dizer não ao etarismo, ao racismo, a tantas coisas. Mas nós, enquanto família, precisamos estar atentos. E eu concordo com o Fábio, né? Que é preciso ter cuidado com esse convite ao externo. De todos os jeitos. É o convite externo que eu preciso negar. É o excesso, né? Porque tudo na vida é o equilíbrio. Da quantidade de vezes que eu saio, da quantidade de palestras que eu aceito fazer. De tudo, a gente precisa estar em equilíbrio. E para ser um ser movente, e eu achei fantástico, Rogério, isso que você trouxe, fiquei pensando, né? Dessas personalidades que nos formam e nos forjam a sermos quem somos hoje, mas dentro disso também existem personalidades que eu preciso deixar para trás. Tem uma música muito legal, já que a gente começou com Maria Bethânia aí, né? Que é Dar a Volta por Cima, que é do Capital Inicial, que ele diz, não olhe para trás. Se não faz mais sentido, não olhe para trás. E nesse sentido, são as roupas acumuladas, né? É o supérfluo e o necessário. Porque o supérfluo e necessário tem a ver com tudo, inclusive com sentimento. Então, o convite de Jesus é um convite à casa interna, é o olhar para dentro. É isso que a gente precisa fazer. Então, todos nós que estamos aqui, não importa a quantidade de pessoas que estão nos assistindo ou que vão assistir depois. Se a gente é chamado a estar aqui, é porque precisamos olhar para dentro e fazer uma faxina interna. Porque a cobrança da consciência, quando você estiver lá em cima, né? Fácil é morrer. Diz Emmanuel aí que alguém falou. Difícil é desencarnar. Porque quando abrir lá a consciência, eu vou dizer, não, minha mãe, peraí, vou botar minha mãe lá? Vou botar minha filha? Vou botar meu marido? Não. É a minha consciência. Então, Fábio, muito obrigado por lembrar que há um convite grande externo a essa vida prazerosa, mundana, que faz parte. Mas o maior convite de Jesus é um convite interno de uma verdadeira faxina, de sacudir esse pó, para que a gente seja um homem novo, para que a gente consiga abandonar tudo aquilo que a gente acumulou e a gente possa se transformar. Obrigado, Nelber, irmão João, a todos vocês que fizeram com que eu me aprofundasse nesse tema e visse que ainda há muita faxina a se fazer. E a pressa é sua, minha irmã. Sigamos então, vamos lá. Nesse ritmo de amor. Então, gostaria de que nós pudéssemos fechar os olhos e imaginar
esse Filho de Deus, essa divindade, essa luz que somos nós. Vamos lembrar do nosso querido amigo e mestre Jesus, da sua simplicidade, da sua amorosidade. E lembrar que o Messias veio nos lembrar quem somos nós. Esse olhar para dentro, ele faz com que a gente relembre que somos luz infinita. Nós somos a verdadeira imagem, semelhança do Cristo. Só precisamos deixar isso aflorar. Reconhece a guerra e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Não importa quem fomos até agora, 10h04, 10h05 da manhã. Importa esse homem novo que se portará a partir de hoje, dia 11 de março, quando acabarmos a prece. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui presentes e que possam, se fizer sentido para vocês, dar um like e compartilhar. A Casa de Renovação Irmã Ramon precisa de nós. Obrigado a todos, boa semana e um feliz domingo.